última jornada aqui no Sermão do Monte, Mateus 7, verso 24. Jesus vai encerrar o Sermão do Monte, depois de ter descrito como era um dos seus discípulos, né? Bem-aventurados que choram, né? De ter dito tantas coisas bonitas sobre a natureza de um discípulo seu e o modo como ele naturalmente se comportaria. Enfim, depois de ter dado diretrizes, né, para aferirmos como vai a vida de cada um de nós que se julga, pelo menos nos julgamos, né, discípulo do Cristo. Ele vai encerrar com uns versinhos bem poéticos, né, uma metáfora bem poética, né, apresentada da seguinte maneira. É uma oposição, né, que ele vai fazer. A poesia hebraica é assim, oposições, né? 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Quem ouviu a palavra de Jesus e pratica esta palavra, colocou em prática, ele faz, é como um homem prudente que, tendo que construir a sua casa, a construiu sobre a rocha. 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força, com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha, né? Aquele que ouve a palavra de Deus, de Jesus, que Jesus ensinou, e coloca essa palavra em prática, ele é semelhante, né? É uma analogia ao homem que tendo que construir sua casa, construiu sua rocha, e aí quando vieram as chuvas, os rios transbordaram, sopraram os ventos, e tudo foi com ímpeto contra aquela casa, ela não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Agora ele continua, a oposição. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, está comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Sobre a rocha, o outro sobre a areia, né? E o homem insensato é aquele que ouviu a palavra de Deus, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não colocou aquelas prescrições em prática, né? Aí Jesus vai dizer, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Está tão claro que não precisa nem explicar. Veja que na nossa vida, em verdade, as casas, as pessoas vivem, né? Nós vivemos, não queremos saber quais os fundamentos, às vezes, com que as nossas coisas são colocadas, né? Deus é a nossa rocha, né? Nós estamos firmados, ou deveríamos estar firmados sobre essa rocha, né? Que é o nosso Deus. Veja que quando tudo está bem. Mas quando vêm as chuvas, né? Transborda os rios, sopra os ventos, e as águas e os ventos vão contra a casa, aquela casa que está apoiada em Deus, é a rocha, aquele homem, né? Homem ou mulher, está apoiado em Deus, ele não vai cair, né? Vai resistir. Mas o outro vai cair. Bastante claro isso, né? Quando chegam as tribulações, aí é que está. As tribulações da vida são análogas, né? A chuva que cai, ao rio que transborda, aos ventos que vão com ímpeto, vêm com ímpeto contra nós. Estaremos em pé, ou desabaremos, né? Colocando em verdadeira ruína, quer estejamos praticando a palavra ensinada, quer tenhamos ouvido e não estejamos praticados nada. Mas não só é claro, não tem o que explicar. Aí encerra assim, Mateus então vai encerrar o seu sermão dizendo,
quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Atenção, por favor. Essa fórmula aqui do 28, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, esse tipo de expressão, nós vamos ver ao longo dos estudos que ele sempre aparece, né, nesses 5 discursos, né, os 5 sermões que se compõem a estrutura do livro de Mateus. Por enquanto é só. A graça e a paz.